A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, pedindo sua intercessão pelo Brasil, pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa Leão XIV, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pelos nossos familiares, por nós e por todas as nossas intenções. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Zacarias, capítulo 1. Introdução. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos. O Senhor estava profundamente irritado contra os vossos pais. Dize a este povo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, dizendo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Deixai vossos maus caminhos e vossas más ações. E eles não ouviram. Não prestaram atenção aos meus avisos, oráculo do Senhor. Onde estão vossos pais? Podem, porventura, os profetas viver eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que encarreguei os meus servos, os profetas, de transmitir ao povo, não foram eles executados juntos de vossos pais? Por isso vossos pais caíram em si mesmos e, confusos, confessaram. O Senhor dos Exércitos tratou-nos como tinha resolvido proceder conosco, segundo o nosso proceder e as nossas obras. Visão dos cavalos. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sabá, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos: tive uma visão durante a noite. Percebi entre as murtas do fundo do vale um homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele estavam cavalos russos, alazões e brancos. Eu perguntei: meu senhor, que cavalos são esses? E o anjo porta-voz respondeu-me: vou explicar-te. O homem que se encontrava entre as murtas respondeu: estes são os mensageiros que o Senhor mandou para percorrer a terra. Então os cavaleiros disseram ao anjo do Senhor, que permanecia entre as murtas: acabamos de percorrer toda a terra e vimos que toda a terra está em tranquilidade e descanso. O anjo do Senhor disse: Senhor dos Exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 70 anos que estáis irritado contra elas. O Senhor respondeu ao anjo que me falava e disse-lhe boas palavras, cheias de consolação. E o anjo disse-me: proclama o seguinte: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Estou animado de ardente amor por Jerusalém e por Sião.
porém, sumamente irritado contra as nações que vivem despreocupadas. Eu só estava ligeiramente agastado contra Israel, mas essas nações ultrapassaram a medida. Por isso, eis o que diz o Senhor: volto novamente para Jerusalém cheio de compaixão. Minha casa será nela reedificada, oráculo do Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Farás a proclamação seguinte: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: minhas cidades terão de novo muitas riquezas. O Senhor será consolado de Sião e sua escolha cairá novamente sobre Jerusalém. Capítulo 2. Os 4 chifres. Levantando os olhos, vi 4 chifres e perguntei ao porta-voz: meu senhor, que chifres são esses? Ele respondeu-me: estes são os chifres que dispersaram Jerusalém e Judá. O Senhor mostrou-me então 4 ferreiros. Eu perguntei: esses que vêm fazer os chifres, respondeu-me ele, haviam dispersado Judá de tal forma que ninguém mais ousava levantar a cabeça. Mas eis que vieram esses ferreiros para destruí-los, para abater os chifres que as nações tinham levantado contra a terra de Judá, a fim de dispersar os seus habitantes. Libertação de Sião. Levantando os olhos, olhei e vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor. Perguntei-lhe: aonde vais? A Jerusalém, respondeu ele, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. O anjo porta-voz conservava-se imóvel quando veio ao seu encontro outro anjo que lhe disse: corre, fala a essa jovem. Dize-lhe: Jerusalém vai ficar sem muros por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, serei para ela um muro de fogo que a cercará, serei no meio dela a sua glória. Fugi para longe da terra do norte, porque eis que vos espalho pelos 4 ventos do céu, oráculo do Senhor. Salva-te, filha de Sião, tu que agora habitas na cidade de Babel. Porque isso declara o Senhor dos Exércitos, que me enviou depois da provação contra as nações que vos despojaram. Quem vos toca, toca a menina dos meus olhos. Eis que vou levantar a minha mão contra essas nações, e elas serão a presa de seus escravos. Assim sabereis que fui enviado pelo Senhor dos Exércitos. Solta gritos de alegria, regozija-te, filha de Sião. Eis que venho residir no meio de ti. Oráculo do Senhor. Naquele dia se achegarão muitas nações ao Senhor e se tornarão meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que fui enviado a ti pelo Senhor dos Exércitos. O Senhor possuirá Judá como seu domínio e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Toda criatura esteja em silêncio diante do Senhor. Ei-lo que surge de sua santa morada. Capítulo 3. Visão sacerdotal. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã: o Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é, porventura, um tição escapado ao incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor.
O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: Tirai-lhe essas roupas sujas. Depois disse a Josué: Eis que tirei de ti a tua imundície e te revesti de roupas de festa. E acrescentou: Ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e fizeram-no mudar de vestes em presença do anjo do Senhor. Em seguida, o anjo do Senhor declarou a Josué: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e fores fiel no meu serviço, governarás a minha casa, guardarás os meus átrios, e eu te darei lugar entre estes que estão aqui diante de mim. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que se sentam diante de ti, porque são pessoas de presságio. Porque eis que farei vir o meu servo rebento. Eis a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra estão 7 olhos. Gravarei eu mesmo sobre ela a inscrição. Oráculo do Senhor dos Exércitos. E num só dia tirarei o mal dessa terra. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, convidareis uns aos outros para debaixo de sua vinha e de sua figueira. Capítulo 4. O candelabro. O anjo voltou e despertou-me, como a um homem a quem tiram do sono, e perguntou-me: Que vês? Vejo um candelabro todo de ouro, respondi, que tem um reservatório no alto, 7 lâmpadas em redor e ainda 7 bicos para as lâmpadas colocadas em cima do candelabro. Junto deste, 2 oliveiras colocadas de um e de outro lado do reservatório. Perguntei de novo ao porta-voz: Meu senhor, que coisas são essas? Ele respondeu: Não sabes o que isso significa? Respondi: Não, meu senhor. Então ele explicou: Este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito. É que ele cumprirá a sua missão. Oráculo do Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, não passas de uma planície. Ele porá a pedra de remate em meio de aclamações, graças, graças a ela. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Suas mãos levarão a bom termo a sua construção. Assim saberás que foi enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Porque, pois, desprezar esses humildes começos, eles se alegrarão quando virem o fio de prumo na mão de Zorobabel. Então ele me explicou: estes 7 olhos são os olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Perguntei-lhe ainda: que significam as 2 oliveiras que estão de um e de outro lado do candelabro? E interroguei de novo: que significam estes 2 ramos de oliveira que deixam correr o ouro por 2 tubos de ouro? Não sabes o que isso significa? Não, meu senhor. Ele explicou: são os 2 ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra. Salmo 118. Elogio da lei divina. Aleph. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor.
Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração. E os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância de vossas leis. Não sereis então confundido. Se fixar os olhos nos vossos mandamentos, eu vos louvarei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Bet, como um jovem manterá pura a sua vida? Sendo fiel às vossas palavras de todo o coração, eu vos procuro. Não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, ensinai-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Na observância de vossas ordens, eu me alegro. Sinto mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos meditarei e considerarei vossos caminhos. Hei de deleitar-me em vossas leis. Jamais esquecerei vossas palavras. Gimel, concedei a vosso servo essa graça, que eu viva guardando vossas palavras. Abri meus olhos para que veja as maravilhas de vossa lei. Peregrino sou na terra. Não me oculteis os vossos mandamentos. Consome-se minha alma no desejo perpétuo de observar vossos decretos. Repreendestes os soberbos. Malditos os que se apartam de vossos mandamentos. Livrai-me do opróbrio e do desprezo, pois observo as vossas ordens. Mesmo que os príncipes conspirem contra mim, vosso servo meditará em vossas leis. Vossos preceitos são minhas delícias, meus conselheiros são as vossas leis. Dalet, prostrada no pó está minha alma. Restituí-me a vida conforme vossa promessa. Eu vos exponho a minha vida para que me atendais. Ensinai-me as vossas leis, mostrai-me o caminho de vossos preceitos e meditarei em vossas maravilhas. Chora de tristeza minha alma, reconfortai-me segundo vossa promessa. Afastai-me do caminho da mentira e fazei-me fiel à vossa lei. Escolhi o caminho da verdade, impus-me os vossos decretos. Apego-me às vossas ordens, Senhor. Não permitais que eu seja confundido. Correrei pelo caminho de vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais meu coração. E mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, para que eu nele permaneça com fidelidade. Ensinai-me a observar a vossa lei e guardá-la de todo o coração. Conduzi-me pelas sendas de vossas leis, porque nelas estão minhas delícias. Inclinai meu coração às vossas ordens e não para a avareza. Não permitais que meus olhos vejam a vaidade. Fazei-me viver em vossos caminhos. Cumpri a promessa para com vosso servo, que fizestes aqueles que vos temem. Afastai de mim a vergonha que receio, pois são agradáveis os vossos decretos. Anseio pelos vossos preceitos. Dai-me que viva segundo vossa justiça. Val,
Desçam a mim as vossas misericórdias, Senhor, e a vossa salvação conforme vossa promessa. Sabereis que responder aos que me ultrajam, porque tenho confiança em vossa palavra. Não me tireis jamais da boca a palavra da verdade, porque tenho confiança em vossos decretos. Guardarei constantemente a vossa lei, para sempre e pelos séculos dos séculos. Andarei por um caminho seguro, porque procuro os vossos preceitos. Diante dos reis falarei em vossas prescrições, e não me envergonharei. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. Erguerei as mãos para executar os vossos mandamentos e meditarei em vossas leis. Zaim, lembrai-vos da palavra empenhada ao vosso servo, na qual me fizeste encontrar esperança. O único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá vida. De sarcasmos cumulam-me os soberbos, mas de vossa lei não me afasto. Lembro-me de vossos juízos de outrora, e isso me consola. Revolto-me à vista dos pecadores que abandonaram a vossa lei. Vossas leis são objeto de meus cantares no lugar de meu exílio. De noite lembro-me, Senhor, de vosso nome. Guardarei a vossa lei. Escolhi como parte que me toca observar vossos preceitos. Minha partilha, Senhor, eu o declaro, é guardar as vossas palavras. De todo o coração imploro, em vossa presença, tende piedade de mim. Como haveis prometido, considero os meus atos e regulo os meus passos conforme as vossas ordens. Apresso-me sem hesitação em observar os vossos mandamentos. As malhas dos ímpios me cercaram, mas eu não esqueço a vossa lei. Em meio à noite levanto-me para vos louvar pelos vossos decretos cheios de justiça. Sou amigo de todos os que vos temem e dos que seguem vossos preceitos. De vossa bondade, Senhor, está cheia a terra. Ensinai-me as vossas leis. Terminamos neste momento a leitura de hoje. O Salmo 118 é um salmo bastante longo. Eu resolvi dividi-lo em alguns dias, senão a gente não pararia hoje, tá bom? Continuaremos no próximo dia o restante do salmo. E agora a jaculatória indulgenciada para que vocês possam colocar nos comentários. E a jaculatória de hoje será: Doce coração de Maria, sede minha salvação. Repetindo: doce coração de Maria, sede minha salvação. Última vez: doce coração de Maria, sede minha salvação. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.